como disse nas minhas primeiras palavras, uma alegria muito grande poder estar aqui nesta manhã, conhecendo esta igreja, que reconhecemos que aqui está uma parte da igreja que é a comunidade dos salvos no Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por estarmos assim participando deste culto com alegria, com gratidão e assim também nos alegrando juntamente com a família e juntamente com o povo de Deus e também revendo algumas ovelhas que agora já estão residindo em outras cidades, mas que também caminharam conosco ali em Resende, na Igreja Presbiteriana de Itapuca. Eu quero, nesta manhã, de forma breve, meditar convosco na Palavra de Deus. Para tanto, os convido para que abramos as nossas Bíblias no Salmo 68, apenas a primeira parte do verso 6. Salmo 68, a primeira parte do verso 6. E é assim que diz a palavra do Senhor: Deus faz que o solitário more em família. Deus faz que o solitário more em família. Há uma expressão que é usada no mundo, e principalmente um termo que é utilizado muito, e principalmente na área econômica financeira, é a palavra investimento. Esse é um termo usado, então, de uma forma comum, e nós conhecemos, e muitos de nós também certamente praticamos. Mas é um termo que também pode ser utilizado em outras áreas na vida humana. O exemplo disto, nessas outras áreas, é a questão do investimento quanto ao cuidado integral da própria família. Deus estabeleceu a família e assim Ele criou, Ele é o Criador, Ele é o projetista, Ele é o mantenedor da família. Ainda que nós saibamos que ao longo da própria história da humanidade, e não tem sido diferente aqui em nosso país, uma tentativa desregrada de destruir este que é um projeto não humano, mas um projeto de Deus. Se é um projeto de Deus, então nós precisamos entender e aplicar em nossas vidas a cada dia este cuidado, que não significa aquela ideia de meramente, como nós costumamos usar, não, o cuidado não apenas no sentido de paparicar, mas implica muito mais do que isto e de uma forma mais profunda e prática, que quando se trata a respeito de família, e nós estamos aqui nesta manhã com a Igreja do Senhor, a família da fé reunida, estamos aqui com famílias que estão louvando a Deus e bendizendo o nome do Senhor. Então precisamos entender que a família, ela tem e deve cumprir com um propósito bíblico, não só de paparicar a família, mas também de repreender quando necessário, de corrigir quando necessário, de impor limites e ser desta forma amorosos, de forma firme e objetiva, cumprindo assim com a própria palavra de Deus. A formação do caráter cristão deve ser o alvo proposto para cada família, para cada um daqueles que fazem parte da família, quer sejam os cônjuges,
ou então pais e mães, quer sejam os filhos. E é importante analisar a respeito de que o caráter cristão na família é uma prioridade. Desde o Éden, nós sabemos muito bem, a Bíblia é muito clara nisto, que Deus investe na família. E este é um salmo, e essa primeira parte que nós lemos e colocamos em destaque, é um salmo que nos traz exatamente algo que nos chama a atenção para a experiência de crescimento, não só intelectual, emocional, mas principalmente de crescimento espiritual no aconchego e no contexto da família. Porque este salmo diz assim, que Deus faz que o solitário more em família. E o quanto é importante isso. E é baseado exatamente nessa palavra breve que eu quero compartilhar convosco nesta manhã a respeito deste tema, investimento de Deus sobre a família. O Senhor investe na família de muitas formas, de múltiplas formas, mas eu quero destacar principalmente duas lições muito breves que nós podemos aprender na palavra de Deus. O investimento de Deus sobre a família vem primeiramente com misericórdia e compaixão. Deus estende de uma forma gostosa, agradável, sensível e também benfazeja. Ele estende a sua misericórdia e a sua compaixão sobre a vida da família e particularmente sobre cada um de nós. Quando nós olhamos para a história do Antigo Testamento, passamos a observar que Israel, e de acordo com esse contexto dos Salmos principalmente, Israel como povo de Deus estava vivendo sob o domínio de nações estrangeiras. E não foram poucas as vezes que aconteceu isso na história do Antigo Testamento. Mas o que há de destaque aqui nesta palavra é de que a misericórdia do Senhor, mais uma vez, foi estendida sobre a nação de Israel, sobre o povo de Deus. Porque o que nós olhamos para o contexto dessa passagem bíblica é de que os exilados, aqueles que agora estavam em terras estrangeiras, foram levados como cativos, então assim são denominados como exilados. Eles foram restaurados primeiramente às suas próprias cidades de origem. É isso que nós encontramos. E estes exilados, e aí é que vem o amor, a graça, a misericórdia e a compaixão de Deus. Estes exilados agora viriam para morar com a sua própria família. Que bênção maravilhosa é esta da parte de Deus. E naquele contexto a gente pode observar que eles tinham sido arrancados de sua família e levados então cativos. E agora a esperança que eles tinham era rever os seus familiares, ainda que à primeira vista era uma ideia remota. Mas o Senhor agora, de acordo com a sua bênção, de acordo com o seu plano eterno, ele faz o quê? Ele entra com misericórdia, ele entra com compaixão sobre aquelas vidas. E ele faz então, como diz o próprio texto de uma forma bem clara, bem objetiva, ele faz com que os solitários agora vivam em família. Não há experiência melhor. A gente sabe que a família perfeita é só no retrato, não é, pastor? É só lá na foto. Porque no dia a dia, na experiência dos cônjuges, ou então os pais com relação aos filhos e vice-versa, há as lutas, há as intempéries do dia a dia, há as dificuldades, as barreiras, os obstáculos que precisam ser ultrapassados.
E nós, como cristãos autênticos, como povo de Deus, como igreja do Senhor, nós aprendemos a cada dia que precisamos estar sob a bênção de Deus, sob a orientação da palavra de Deus, os mandamentos de Deus, para que nós possamos viver da melhor forma possível com a graça de Deus. Por isso, então, nós observamos que Deus estende a sua misericórdia e a sua compaixão e faz que o solitário agora more em família. E é interessante aqui observar esta expressão, solitários. De acordo com esse contexto, com este salmo, representam aqui aqueles que agora são restaurados. Eles passaram por um tempo solitários, mas agora eles são restaurados. E aí aqui a gente pode se lembrar de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 22, e certamente que muitos de nós, se não todos, conhecemos bem esse texto, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Louvado seja o nome do Senhor por isto. Nós temos que engrandecer o nome do Senhor, porque apesar das nossas falhas, das nossas limitações, de tantas vezes que nós desobedecemos ao Senhor, mas a sua misericórdia permanece para sempre. Glória a Deus por isto. Aleluia. Então nós sabemos que Deus cuida dos aflitos, Deus cuida dos oprimidos com misericórdia, com graça, e estes agora são admitidos em suas famílias e compartilham de todas as bênçãos que o próprio Senhor oferece. Quantas vezes nós também podemos viver na prática esta experiência? Eu sei, não tenho dúvidas quanto a isto, porque a gente conviveu com alguns anos, não foram muitos, mas convivemos por algum tempo com a Priscila, com o Rodrigo e depois com o nascimento também do Murilo. E nós acompanhamos momentos de lutas por enfermidades que eles tiveram, momentos de dificuldades também na área profissional. E aí então a gente vai acompanhando e vai procurando, de acordo com a palavra de Deus, acompanhá-los e em oração chorar junto com eles, mas também sorrir junto com eles nas experiências que Deus foi dando e que Deus tem dado. E é uma família que Deus tem trazido grandes bênçãos, certamente, em todas as áreas. Então nós só temos que dizer de que nos momentos de aflição, nos momentos de opressão, quaisquer que sejam elas, com misericórdia, o Senhor tem trazido bênçãos, o Senhor tem compartilhado da sua própria palavra no coração dessa família, como também estendendo ao coração de cada um de nós. Então, o investimento de Deus sobre a família, em primeiro lugar, se estende com misericórdia e compaixão. Mas uma segunda lição que nós aprendemos aqui é de que o investimento de Deus sobre a família é com amor aos desamparados. Amor aos desamparados. A família, nós sabemos disto, era o centro da sociedade israelita. Os que viviam fora dessa estrutura, então eram considerados como solitários. E o Senhor vem com graça, com misericórdia, com bondade e traz esperança e novo ânimo àquelas vidas. E é a promessa do Senhor, é o bálsamo curador na ferida daquelas pessoas. Quantas vezes a gente lê nas Escrituras do Antigo Testamento estas experiências?
Para aqueles que estavam aflitos, cansados, solitários, o Senhor lhes trouxe amor, graça e misericórdia. Quantas pessoas, poderíamos dizer assim também, hoje estão precisando deste bálsamo, deste óleo fresco do Espírito Santo a ser derramado sobre as suas cabeças, sobre as suas vidas, como também sobre a sua própria família. Quantos? Muitos dentro dos lares, e esta é uma verdade que nós precisamos reconhecer, muitos dentro dos lares sentem-se solitários. Estão ali junto com a família, mas sentem-se solitários. E outros ainda, por outro lado, diante dos seus problemas, das suas necessidades, isolam-se também voluntariamente. Quantos que a gente encontra dessa maneira? Pessoas também dentro desta realidade que não se importam com as outras, estão dentro do próprio lar e muitas vezes não se importam. E aí a gente acaba concluindo, muitas vezes são relacionamentos superficiais. Isto precisa mudar em nome do Senhor Jesus. Especialmente esse desafio é para a família cristã, é para a família evangélica, é para a família que já foi comprada e lavada pelo próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Somos imperfeitos, somos pecadores, mas precisamos entender que é nesses momentos que nós experimentamos o amor de Deus sobre as nossas vidas, sabendo de algo muito importante: o Senhor se importa comigo, Ele se importa com você, Ele se importa com a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele tem amor para nos oferecer. E se você se sente assim, desamparado ou desamparada, solitário ou solitária, receba então de graça esta misericórdia e este amor da parte do Senhor que Ele oferece a cada um de nós, tomando posse assim das bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Poderíamos aqui discorrer ainda, quem sabe, até outras lições, outras experiências, mas sendo bem breve e trazendo para cada um de nós uma palavra que seja de ânimo, de consolo e de alegria para o nosso coração, eu quero concluir. E quero dizer que neste salmo, Davi proclama um cântico de ação de graças e também de louvor a Deus. Isso é o que deve estar na expressão dos nossos lábios, mas principalmente no nosso coração também. Davi faz referência ao poder eterno de Deus agindo em benefício, primeiramente dos menos favorecidos. Também ele protege o justo, ele ampara o órfão e a viúva e traz consolo aos solitários. Que experiência maravilhosa! Como é bom a gente poder saber disto. Como é importante na manhã deste domingo, como família da fé reunida, nós também tomamos posse destas bênçãos para a nossa própria família. O Senhor oferece felicidade e bem-estar, onde? No aconchego da família. Deus investe na família. É isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. Ele investe com misericórdia e com compaixão. Ele investe com amor aos desamparados. Por quê? Porque família é um projeto de Deus. Continuemos nesse propósito para continuarmos recebendo as bênçãos do Senhor, mesmo que não as mereçamos. Mas o Senhor tem bênção em porção dobrada para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.